Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma videoaula sobre razão e proporção, tá? É um conteúdo novo, mas é muito fácil, tá? Muito tranquilo, facinho da gente aprender, tá bom? Vou começar com razão, definição de razão, alguns exemplos, né? E vamos ver proporções, tá bom? Então é muito fácil, eu vou postar também depois uma lista de exercícios, tá bom? Então, o assunto é bem tranquilo. Vamos lá, então, para os slides, né? Os slides são mais interessantes aqui, né? Para a gente visualizar, tá? Os conteúdos. Deixa eu fazer a apresentação aqui. Então, vamos ver, pessoal. Razões e proporções. Pessoal, a palavra razão vem do latim ratio e significa divisão, tá? Então, quando a gente fala razão, então, nada mais é do que uma divisão, tá? De um número por outro aí, tá? A razão representa-se por uma fração, A dividido por B. Perfeito? Então, muito tranquilo, né? Então, a razão entre dois números A e B é o quociente entre eles, tá? Ou seja, né, o resultado da divisão entre eles, onde o segundo é diferente de zero, tá? Então, você tem A dividido por B, pessoal, é importante que B seja diferente de zero, né? A gente não pode dividir por zero em matemática, né? Não tem sentido essa divisão por zero aí, tá? Então, a gente pode representar assim, ó, por A dividido por B, tá? Por essa barrinha, ou A dividido por B, né? Esse tracinho, dois pontos, que é um outro símbolo também de divisão, tá ok? Muito tranquilo, né? O número A, pessoal, ele vai ser chamado de antecedente, e o número B é chamado de consequente da razão. Perfeito? Esse quociente, pessoal, que é a razão, né? Pode ser dado entre valores de uma mesma grandeza ou de grandezas diferentes. Vamos ver o que significa isso? Vamos lá. Aqui, ó, razão entre grandezas de uma mesma espécie. A razão entre duas grandezas de uma mesma espécie é o quociente dos números que expressam as medidas dessas grandezas numa mesma unidade, tá? Observação importante: grandeza é tudo que pode ser medido ou quantificado. A gente chama de grandeza aí, tá? Então, olha bem, ó, o quociente, a razão entre duas grandezas de mesma espécie é o quociente dos números que expressam as medidas dessas grandezas numa mesma unidade, né, pessoal? Uma mesma unidade de medida aí, então, ok? Então, razão entre grandezas de mesma espécie. Vamos ver um exemplo? Aqui, ó. Numa sala de 30 alunos, 28 são destros e 2 são canhotos. A razão entre o número de canhotos e o número de alunos é, então, olha bem, ó,
A razão entre o número de alunos canhotos e o total de alunos será 2/30, né? É o que ele quer, ó. A razão entre o número de canhotos e o total de alunos é 2/30. Nós temos 2 alunos canhotos, né? E 30 é o total de alunos, tá? Então, vai ser 2/30. Você pode aqui também, né? Simplificar por 2, ficaria 1/15, né? Podemos perceber que, nessa razão, as duas grandezas utilizadas são iguais, ou seja, são os números de alunos, né, pessoal? Números de alunos aqui, ó. Então, eu tenho aluno dividido por aluno, né? As quantidades são iguais, né? As quantidades, as unidades divididas são a mesma, né? São os alunos, ok? Aqui, ó, razão entre grandezas de espécies diferentes. A razão entre duas grandezas de espécies diferentes se expressa por apenas um número, mas sim por um número acompanhado da unidade de medida correspondente. Lembre-se novamente, né? Grandeza é tudo que pode ser medido ou quantificado, tá? Vamos aqui, ó. Vamos ver alguns exemplos, né, de razão entre grandezas de espécies diferentes, ó. Então, a velocidade média, pessoal. A velocidade média, vocês já estudaram em física, né? É a variação da distância percorrida sobre a variação do tempo, né? A distância percorrida pelo tempo, que a gente chama de velocidade média, tá? Aqui você tem uma unidade para distância, que pode ser quilômetro, metro, é isso? Centímetro, milímetro. E aqui você tem a unidade de tempo, né? Que é o minuto, segundo, hora, perfeito? Então você tem, são duas espécies diferentes aqui, tá? De grandezas. A densidade demográfica. Ó, densidade demográfica é o número de habitantes pela área ocupada, né? Também nós temos grandezas de espécies diferentes, né? Número de habitantes e a área, que é medida em metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, ok? O consumo médio, ó, o que é o consumo médio de um combustível, né? É a distância percorrida pelo combustível consumido, né? Então, a distância é dada em metros, quilômetros, centímetro, milímetro, né? E o combustível consumido é dado em mililitros, em litros. Perfeito? Então, entenderam, pessoal, a diferença entre grandezas de espécies, né? Razão entre grandezas de espécies diferentes? Muito tranquilo, né? Muito fácil isso aí. Bom, uma razão entre grandezas de espécies, uma, uma, uma razão interessante aqui, pessoal, né? É a chamada escala, tá? Vocês já devem ter visto escalas aí em geografia, né? Se usa muito aí, né? Em geografia, mas é usado, escalas têm N aplicações, né? Ela aparece aí na arquitetura, né? No desenho geométrico, né? Nas planificações. A escala é muito importante aí, tá? Então, a gente chama escala de desenho a razão entre as dimensões da figura e as dimensões reais, tá? Então, você tem a dimensão da figura e a dimensão real da figura. Então, você pode fazer uma redução ou uma ampliação, tá, de uma figura aí, por meio das escalas, tá? A escala é a relação entre as distâncias representadas no mapa e as correspondentes distâncias reais. Vocês já viram isso em geografia, né? Às vezes, por exemplo, você faz um desenho lá de um país, né? E aí o cara coloca uma observação lá embaixo. 1 centímetro equivale
a 1.000 metros, né? Então, 1 centímetro equivale a 1 milhão de metros, perfeito? Você tem uma escala lá, né? Ou seja, no papel ali, se você, né, aquele 1 centímetro, no real equivaleria a 1.000 metros, né, por exemplo, tá ok? Bom, como sabes, né, para representar a superfície da Terra no seu todo ou em parte numa folha de papel, temos que reduzir a realidade, né, pessoal? É impossível aí a gente desenhar, né, colocar todo o Brasil, por exemplo, né, fazer um mapa do Brasil numa folha de papel. Mesma coisa de uma planta de uma casa, né? Mesma coisa de uma planta de uma casa aí. Se você quiser reduzir, né, não tem como você colocar as dimensões de uma casa numa folha de papel. Então você precisa também fazer uma redução aí, tá? Você diminui, né, a escala aí, tá? Você diminui as dimensões da planta da casa para o papel, ok? Bom, por exemplo, também, ó, se quiseres representar um país como Portugal, né, continental, numa folha de papel A4, você tem que reduzir, né, a dimensão do país cerca de 1,9 milhões de vezes, pessoal. Aqui o exemplo, ó, vamos ver o Brasil, né? O mapa do Brasil está em duas escalas diferentes. Tá? Você tem o mapa do Brasil, aqui ele está reduzido, né? Nós temos duas escalas diferentes aqui. Olha bem esses barquinhos aqui, ó. Observemos as figuras dos barcos, tá? Olha bem que interessante. Se você observar esses barcos aqui, ó, o barco azul e o barquinho vermelho, né? O barco azul e o barco vermelho. Então, por exemplo, ó, a base menor do barco azul, a base menor do barco azul é 2, né, pessoal? Ó, 1, 2, 1, 2. Dividido pela base menor do barco vermelho, a base menor do barco vermelho, ó, é 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar igual a 2 dividido por 4, né? Eu posso simplificar, dá um meio, né? Dividido por 2 aqui. A base maior do barco azul, base maior do barco azul, ó, é 1, 2, 3, 4, tá? Dividido pela base maior do barco vermelho, o barco vermelho é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É igual a 4 dividido por 8, né? Se eu simplificar também, vai dar um meio, né? A altura do barco azul, ó, qual é a altura do barco azul? A altura do barco azul é 1, 2, 3, né? Dividido pela altura do barco vermelho é 1, 2, 3, 4, 5, 6. É igual a 3 dividido por 6. Perfeito? Se eu simplificar também, dá um meio, né? Ou seja, o barquinho azul é a metade, né, do barquinho vermelho, né? Ou o barquinho vermelho é o dobro do barquinho azul, tá? Em dimensões aí, ok? São as diferentes. Então, o barco vermelho, né, é uma ampliação do barco azul, tá? Eu ampliei o barco, né, azul, o barco vermelho aqui representa uma ampliação dele. As dimensões do barco vermelho são 2 vezes maiores do que as dimensões do barco azul, tá? Ou seja, os dados correspondentes foram reduzidos à metade na mesma proporção, né? Eu reduzi as dimensões na mesma proporção, tá ok? Então, esse cara é muito interessante, muito importante aí, tá? Aqui, ó. Razão entre grandeza de espécies diferentes. Vamos ver alguns exemplos interessantes? Ó, durante uma viagem, uma pessoa
percorreu 240 quilômetros em 2 horas. A razão entre a distância percorrida e o tempo gasto é dado por... Vocês já fizeram muito isso em física, né, pessoal? 240, que é a distância em quilômetro, dividido por 2, que é o tempo em horas. 240 dividido por 2 é 120 km por hora, tá? Essa vai ser a velocidade, né? O que significa isso? Significa que em uma hora são percorridos 120 quilômetros, ok? Podemos perceber que, nessa razão, as duas grandezas utilizadas são diferentes, né? Ok? Aqui você tem a distância e você tem o tempo. Um é medido em quilômetro, o outro é medido em hora. E, nesse caso específico, recebe o nome de, como eu falei, velocidade, né? Ó, razão entre grandezas de espécies diferentes. Um outro exemplo, ó, um carro percorreu 500 quilômetros e gastou 40 litros de combustível. Qual o consumo médio desse carro durante a viagem? Então, dividindo-se o número de quilômetros percorrido pelo número de litros de combustível consumido, teremos o número de quilômetros percorrido pelo carro com 1 litro de combustível, tá? Então, logo, ó, o consumo C será igual a 500 dividido por 40, né? Fazendo essa divisão aí, ó, implica que C é 12,5 quilômetros por litro. Ou seja, com 1 litro de gasolina, tá? Faz, né? Esse carro, com 1 litro de gasolina, ele faz 12,5 quilômetros. Ok? Podemos perceber que, nessa razão, as duas grandezas utilizadas são diferentes. E, nesse caso específico, recebe o nome de consumo, né? É o consumo aí. Bom, pessoal, e o que é uma proporção, tá? Ora bem, ó, dizemos que duas razões são iguais quando expressam quocientes iguais, né? Assim, podemos dizer que proporção é uma igualdade entre duas razões, tá? Então, proporção é simplesmente uma igualdade entre duas razões. Perfeito? Muito fácil, né? Vamos ver aqui, meu caro aluno. Ó, o conceito de proporção. Então, de modo geral, podemos dizer que os números A, B, C, D não nulos, né? O B e o D não podem ser iguais a zero, né, pessoal? A gente não pode dividir por zero. Formam nessa ordem uma proporção quando A dividido por B for igual a C dividido por D, tá? Os números A, B, C, D são os termos da proporção. Os termos A e D são chamados de extremos, tá, pessoal? Os termos A e D são chamados de extremos da proporção. E os termos B e C são chamados de meios da proporção. Belezinha? Fácil, né? Olha bem, ó. Vamos ver um exemplo? Verifique se os números 4, 6, 10 e 15, nessa ordem, são proporcionais. Então, a gente verificar, né? Se 4 dividido por 6 é igual a 10 dividido por 15. Então, 4 dividido por 6, ó. Simplificando, dá 2 terços, né? Simplifica por 2, dá 2 terços. 10 dividido por 15, simplificando por 5, dá 2 terços. Então, as razões são iguais, né? Logo, 4 dividido por 6 é igual a 10 dividido por 15, tá? Portanto, os números 4, 6, 10 e 15 formam, nessa ordem, uma proporção. Beleza, meus caros? Fácil, né, da gente verificar, então, se é uma proporção aí. Propriedade fundamental das proporções. Pessoal, muito importante a propriedade aqui, ó. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Não sei se vocês já viram isso, é o que o professor, né, normalmente nós chamamos isso de, faz até uma brincadeira, né, nós fazemos uma brincadeira, é o tal do cruz credo, né? Assim temos, ó, de uma maneira geral que, se você multiplica em cruz aqui, né, A vezes D é igual a B vezes C, né? Multiplica em cruz, ó. A vezes D é igual a B vezes C, tá? Então, se você tem uma proporção, guarda essa propriedade.
A dividido por B é igual a C dividido por D, implica que A vezes D é igual a B vezes C. Vamos ver um exemplo? Olha aqui, ó. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, verifica-se se o par de razões 9 dividido por 6 igual a 12 dividido por 8 forma uma proporção. Então, é só você verificar a propriedade, ver se o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? O cruz credo aí, ó. 9 multiplicado por 8 implica que 9 multiplicado por 8 é igual a 6 multiplicado por 12, né? Que é os meios. Os meios são o 6 e o 12. Então, implica que 72 é igual a 72, né, pessoal? 9 vezes 8, 72. 6 vezes 12, 72. Beleza? Logo, podemos concluir que as razões na forma dada formam uma proporção. Muito facinho, né? Facílimo isso aí. Bom, e aí, tem uns exemplos interessantes, né? Vamos ter vários exercícios dessa forma. Vai calcular, né? Você vai cair na equaçãozinha do primeiro grau e calcular o valor do x, tá? Calcule o valor de x na proporção a seguir. 6 dividido por x igual a 9 dividido por 12, tá? Se isso aqui é uma proporção, né, vale a propriedade fundamental, né? Então, vamos aplicar aqui, ó, produto dos extremos igual ao produto dos meios, né? Então, 9 vezes x é igual a 6 vezes 12, tá? Então, implica, né, que 9 vezes x é igual a 6 vezes 12. O 9, você multiplica, você divide dos dois lados por 9, né, ó. Então, vai ficar 9x dividido por 9 dá x. 6 vezes 12, 72 dividido por 9. Então, implica que x é igual a 8, tá? Perfeito? Então, você encontrou aí o valor da variável x, aplicando, né, a propriedadezinha fundamental das proporções, né? Aplicando a propriedade fundamental das proporções aí. Vamos ver um outro exemplo interessante aqui, ó. Calcule o valor de x na proporção a seguir, ó. Um exemplozinho mais elaborado, né, ó. 4x menos 3 dividido por 2x mais 3 igual a 15 dividido por 9. Aplica a propriedadezinha, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Vou ficar com 9, que multiplica, ó, multiplica em x aí, né, ó. 9 que multiplica 4x menos 3 é igual a 15 que multiplica 2x mais 3. Tranquilo, pessoal? Aplica a propriedade distributiva, ó. 9 multiplicado por 4x é igual a 36x. 9 menos 3 dá menos 27, igual 15 multiplicado por 2x dá 30x, mais 15 multiplicado por 3, 45. Isolamos o valor do x, né, ó. Pega o 30, passa para o primeiro membro, né, ou soma menos 30 dos dois lados, tá ok? Eu vou ficar com 36x menos 30x, menos 27, somo mais 27 dos dois lados, né? Vou ficar com 45 mais 27. Perfeito? Ou como a gente fala aí, né? Pega o menos 27 para o segundo, passa para o segundo membro, ele vai positivo, ok? 36x menos 30x dá 6x. 45 mais 27, 72. Então, daqui implica, né? Divide dos dois lados aí por 6, né? Divide os dois membros da igualdade por 6. Vou ficar com x igual a 72 dividido por 6, né? 6 dividido por 6 dá 1. Então, daqui implica, ó, que x é igual a 12, né? 72 dividido por 6 implica que x é igual a 12. Tá vendo que exemplozinho interessante? Então, nós vamos ter vários exercícios de proporção que vão cair nesse exemplo, tá? Então, treine esse exemplo, copie ele no caderno, ele é muito importante, tá? Outras proporções interessantes, ó. Em toda proporção, primeiro, né? Em toda proporção, a soma dos dois primeiros termos está para o primeiro termo, assim como a soma dos dois últimos termos está para o terceiro termo, tá? Então é o seguinte, ó. Se A dividido por B é igual a C dividido por D, implica que A mais B dividido por A é igual a C mais D dividido por C, tá?
Uma propriedade interessante. Pode ser demonstrada fácil, tá? Outra propriedade, ó. Em toda proporção, a soma dos dois primeiros termos está para o segundo termo, assim como a soma dos dois termos está para o quarto, tá? Então, ó, se A dividido por B é igual a C dividido por D, implica que A mais B dividido por B é igual a C mais D dividido por D. Tá? Algumas propriedadezinhas, né, que a gente depois vocês vão aplicar elas em exercícios, tá? Terceira propriedade, ó. Em toda proporção, a diferença dos dois primeiros termos está para o primeiro termo, assim como a diferença dos dois últimos termos está para o terceiro, tá? Então, se A dividido por B é igual a C dividido por D, implica que A menos B dividido por A é igual a C menos D dividido por C. Ok? A quarta propriedadezinha, ó. Em toda proporção, a diferença dos dois primeiros termos está para o segundo termo, assim como a diferença dos dois últimos termos está para o quarto, tá? Então, se A dividido por B é igual a C dividido por D, implica que A menos B dividido por B é igual a C menos D dividido por D. Depois vocês podem verificar, tá? Essas propriedadezinhas aí. Faz no seu caderninho, né? Alguns exemplos numéricos, e tente verificar isso, tá? Quinta propriedade, ó. Em toda proporção, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como qualquer antecedente está para o seu consequente. Então, se A dividido por B é igual a C dividido por D, implica que A mais C dividido por B mais D é igual a A dividido por B. E A mais C dividido por B mais D é igual a C dividido por D. Ok? Outra propriedade importante, ó. Em toda proporção, a diferença dos antecedentes está para a diferença dos consequentes, assim como qualquer antecedente está para o seu consequente, tá? Se A dividido por B é igual a C dividido por D, implica A menos C dividido por B menos D é igual a A dividido por B. E A menos C dividido por B menos D é igual a C dividido por D. Vamos ver alguns exemplos? A razão entre as idades atuais de dois irmãos é 5 terços, tá? Calcule a idade de cada um deles, sabendo que a soma de suas idades é 32 anos. Então, resolução. Primeiro modo, ó. Vamos indicar as idades por x e y, tá? Dos dois irmãos aí. E assim obtemos o sistema, ó. Então, eu sei que a razão é igual a 5 terços, né? E a soma da idade dos dois é 32, ou seja, x dividido por y é igual a 5 terços, e x mais y é igual a 32. Vamos resolver esse sisteminha? Então, aqui, ó, vamos resolver esse sisteminha, né? Ó. Podemos notar que a primeira equação é uma proporção, né, pessoal? É uma igualdade entre duas razões, na qual aplicaremos a propriedade fundamental das proporções e obteremos uma equação, né? Ó. Então, produto dos extremos igual ao produto dos meios. X vezes 3, que é 3x, é igual a y vezes 5, que é 5y. Né? Então, implica, ó, que pego 5y, né? Passamos ele para o primeiro membro, ou então somamos, né? Menos 5 aos dois membros aqui da igualdade, tá? Vou ficar com 3x menos 5y igual a 0. E aqui eu tenho que 3x mais y igual a 32. Então, tem um sisteminha de equações aí, né? Então, ficou esse sistema, ó. 3x menos 5y igual a 0, x mais y igual a 32. Vamos resolver esse sisteminha? Então, aqui, ó. Se eu somar os dois, o que eu vou fazer para resolver esse sistema? Ó, resolvendo o sistema, temos que 3x menos 5y igual a 0 e x mais y igual a 32.
Ok? Todo mundo entendeu aí? Então, o que ele fez? Ó, se eu pegar e multiplicar aqui, pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar x mais y igual a 32 por 5, tá? Quando eu multiplico por 5, pessoal, eu vou ficar aqui com 5x mais 5y igual a 160, né? Ok? Aí, quando eu somo, ó, 5, menos 5y mais 5y vai sumir. Eu vou ficar com 3x mais 5y igual a 8x. E 0 mais 160 dá 160, tá? Então, somando as duas equações, encontramos a equação. Depois você faz isso aqui bonitinho no seu caderno, tá? Multiplica a segunda equação por 5, tá? E soma as duas. Então, vai ficar ó, 5x mais 5y igual a 160. Aí soma, ó. Quando você somar as duas, o menos 5y com 5y, menos 5y mais 5y dá zero. E 3x mais 5x dá 8x, ok? Então, eu vou ficar com 8x igual a 160. 32 vezes 5 é 160. Então, fica x, né? Divide aqui dos dois lados por 8, fica x igual a 160 dividido por 8, então x igual a 20, ok? Depois você pode pensar lá, né? Você achou x igual a 20. Para achar o y é fácil, né, pessoal? Para achar o y é muito fácil, ó. Substituindo x por 20 em qualquer uma das equações, nos dá y igual a 12, né? Então, se eu faço aqui, ó, na segunda equação, x mais y igual a 32. Se eu faço x igual a 20, vai ficar 20 mais y igual a 32. Então, é claro que y é 12. Perfeito? Facinho, né, pessoal? Muito fácil esse exemplo aqui. É fácil ele no caderno. Como eu já falei para vocês, não adianta só assistir a videoaula, né? Tem que refazer esses exemplos no caderno, tá bom? Portanto, ó, as idades dos irmãos são 20 e 12 anos. Bacana. Vamos ver um outro exemplo? Segundo modo, né? Vamos resolver isso, esse exemplo de uma maneira diferente agora. A razão entre as idades atuais de dois irmãos é 5 terços. Calcula a idade de cada um deles, sabendo que a soma de suas idades é 32. Então, vamos ver um segundo modo? Vamos indicar as idades por x e y, e assim também obtemos o sistema, né? Como a gente fez lá no primeiro modo. X dividido por y igual a 5 terços, e x mais y igual a 32. Então, olha aqui, ó. Aqui ele vai aplicar uma daquelas propiedadezinhas das potências, das proporções, tá? Então, podemos notar ó, que a primeira equação é uma proporção, na qual aplicaremos a primeira propriedade das proporções que vimos anteriormente. Relembra lá a primeira propriedade, né? Então, nessa propriedade, ó, se você tem a proporção x dividido por y igual a 5 dividido por 3, né, 5 terços, implica que x mais y dividido por x é igual a 5 mais 3 dividido por 5, tá? Opa, eu sei que x mais y é igual a 32, né? A soma da idade dos dois é igual a 32. Então, sabendo-se que x mais y é igual a 32, logo, fazendo a substituição na equação 1, ó, você tem o seguinte, ó. X mais y, né, vai ser igual a 5 mais 3 sobre 5. X mais y sobre x igual a 5 mais 3 sobre 5. E x mais y igual a 32, ok? Então, daqui implica, ó, que 32, né, dividido por x é igual a 8 sobre 5, né? X mais y é 32, a soma é 32, então posso colocar aqui, substituir x mais y por 32, dividido por x é igual a 8, 5 mais 3 é 8, 8 quintos, né? Então, daqui implica, ó, vamos ver aqui, ó. Agora, aplicando a propriedade fundamental, né, das proporções, na equação 1, eu tenho que 32 dividido por x é igual a 8 dividido por 5, produto dos meios igual ao produto dos extremos, implica que 8x é igual a 160, implica que x é 20, né?
Perfeito? Divido os dois lados por 8, tá? X igual a 20. Assim, ó, ao voltarmos na equação 2 e trocarmos x por 20, nós vamos ter o seguinte, ó. X mais y igual a 32, né? Então, vou ficar com 20 mais y igual a 32. Então, vou ficar com y igual a 32 menos 20, né? Eu somei dos dois lados aqui, ó, menos 20, né? Os dois membros da equação, eu somei aqui por 20, por menos 20. Menos 20 mais 20 dá 0, y mais 0 é 0. Fica com 32 menos 20. Então, fica com y, né, pessoal? Implica que y é igual a 12. Ok? Então, portanto, as idades dos irmãos são 20 e 12 anos. Ok? Muito fácil, né, pessoal? Você vê que eu resolvi esse probleminha usando, né, usando aí a segunda propriedade que veio, usando, né, a primeira propriedade que nós vimos aí, que veio a facilitar um pouco aqui para a gente, né, a resolução do exercício, tá bom? Então, as propriedades vão servir para isso, né? Vamos ver aqui um outro exemplo, ó. Resolva o sistema x dividido por 3 igual a y dividido por 5, tá? E x mais y igual a 40. Vamos resolver esse sistema? Você pode resolver de várias maneiras, né? Aqui ele vai resolver usando a quinta propriedade, tá? Então, ó, x dividido por 3 igual a y dividido por 5, x mais y igual a 40. Então, usando a quinta propriedade, ó, implica que x mais y dividido por 3 mais 5 é igual a x dividido por 3. Tá? Vamos lá? Então, de acordo com a equação 2 lá, né, sabemos que x mais y é igual a 40. Né? Assim, vamos substituir x mais y por 40 na equação 1, e em seguida aplicamos a propriedade fundamental. Ó. Então, x mais y dividido por 3 mais 5 igual a x 40, né? Estou substituindo x mais 1, né? 3 mais 5 é 8, 40 dividido por 8 igual a x dividido por 3. Aplica a propriedade fundamental, né? 8 vezes x é igual a 40 vezes 3. Eu fico com 8x igual a 120. Então, vou ficar com 120 dividido por 8. Então, implica que x é igual a 15. Ok? Com isso, ó, ao voltarmos na equação 2 e trocarmos x por 15, então x mais y é 40. Ficar, né? Já que eu sei o valor x que é 15, 15 mais y igual a 40, tá? Então, daqui implica que y é igual a 25. Portanto, a solução desse sistema é o par ordenado 15, 25. Beleza? Muito bacana, né, pessoal? Muito bacana aí, tá vendo? Então, novamente, as propriedadezinhas, elas vão servir para a gente, né, enxergar aí e resolver, né, os exercícios, tá bom? Enxergar melhor algumas soluções aí para os exercícios, tá? Pessoal, o que é uma grandeza diretamente proporcional? São aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra na mesma razão, pessoal. Se uma dobra, a outra dobra, né? Se uma triplica, a outra triplica. Se uma é dividida em duas partes, a metade, tá? Vamos ver um exemplo de grandezas diretamente proporcionais? Olha aqui, ó, o senhor Samuel faz criação de galinhas, tá? Observe a tabela. Número de galinhas e alimentação, tá? Então, o gasto que ele tem, né? Número de galinhas e alimentação. Então, número de galinhas, ó. 24 galinhas, ele gasta 24 euros, tá? 36 galinhas, 36 galinhas, ele gasta 36 euros. Bom, 48 galinhas, ele gasta 60 galinhas, ele gasta 60 euros, né? Poderia ser dólar, reais, tá bom? Isso aqui é o gasto. Então, você tem o número de galinhas e o gasto, tá? Então, nota aqui, ó, 24 dividido
é 1, 48 dividido por 48 é 1, 60 dividido por 60. Olha que interessante, ó. A relação entre o número de galinhas por gasto com alimentação é igual em todos os quocientes, né, pessoal? Dizendo, então, que o número de galinhas e os gastos em reais, em euro, né, com alimentação, são diretamente proporcionais, tá? Ou seja, à medida que o número de galinhas aumenta, pessoal, à medida que o número de galinhas aqui aumenta, aumenta o gasto com alimentação, né, pessoal? Perfeito? Então, à medida que o número de galinhas aumenta, aumenta também o gasto, né, que o Samuel tem com a alimentação das galinhas, tá? Perfeito? Você vê que a razão entre o número de galinhas e a alimentação cresce, está na mesma proporção de uma aí, né? Então, ó, duas grandezas são diretamente proporcionais quando é constante o quociente entre os valores correspondentes de ambas as grandezas. A esse quociente nós chamamos de constante de proporcionalidade, pessoal. Constante de proporcionalidade, tá? Grandezas inversamente proporcionais, ó. Uma grandeza é inversamente proporcional quando as operações inversas são utilizadas nas grandezas. Por exemplo, ó, se dobrarmos uma das grandezas, temos que dividir a outra por 2. Se triplicarmos uma delas, devemos dividir a outra por 3, e assim sucessivamente. A velocidade e o tempo, pessoal, são consideradas grandezas inversas, né? Pois aumentarmos a velocidade, o tempo é reduzido. E se diminuirmos a velocidade, o tempo aumenta, né? Então, por exemplo, se você faz uma viagem daqui para Goiânia, se você aumentar a velocidade, né, na estrada aí, é claro, pessoal, que você vai diminuir o tempo de chegada lá. E se você diminuir a velocidade, é claro que você aumenta o tempo de chegada lá em Goiânia, né? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Entenderam direitinho, pessoal? O que é uma grandeza diretamente proporcional e o que é uma grandeza inversamente proporcional? Então, na grandeza diretamente proporcional, quando você aumenta uma ou diminui uma, a outra aumenta ou diminui na mesma proporção, tá? E a inversamente proporcional é quando você aumenta uma, a outra diminui. Quando você diminui uma, a outra aumenta na mesma proporção. Perfeito, meus caros? Muito tranquilo, né? Ok, então, pessoal. Então, essa foi nossa aulinha, né, sobre razão e proporção, né? Certinho, então, pessoal? Gostaram da aulinha aí? Né? Foi uma aulinha bem simples, bem tranquila, sobre razão e proporção. A gente viu alguns conceitos fundamentais, né? Agora vamos treinar nos exercícios, né, pessoal? É importante a gente treinar isso nos exercícios aí, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima videoaula aí. Valeu, meus caros.